Pronto, tá conectado já o Facebook, amém, Instagram, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, né? A paz do Senhor Jesus pro pessoal, deixa eu só pegar aqui o áudio do Instagram. A paz, Thiago, boa noite, amém. Deixa eu só pôr aqui pra carregar um celular, gente, que tá acabando a bateria. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus. A paz pro pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus pro pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus pro pessoal do YouTube, o pessoal do Meet, a Dona Maria, o Thiago, amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio depois, amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 11 e 12, né? Isaías 11 e 12 fala sobre Jesus. Fala sobre o reino de Jesus, como que vai ser o reinado de Jesus, né? E fala sobre ele, uau, a gente vai ver que incrível, né? No capítulo 13 também, que a gente vai estudar amanhã, né? É uma profecia extraordinária que fala sobre a Babilônia, gente, fala sobre Nabucodonosor, fala sobre a conquista da Babilônia pelos Medos, né? E caramba, é uma previsão que tá acontecendo que tava muito longe ainda, né? De acontecer. É uma profecia que vai acontecer que tava muito longe ainda. Uau, como Isaías foi usado, né? Isaías foi um grande profeta. A maioria dos cumprimentos de profecia que a gente vê na Bíblia, né? A maior parte deles são de Isaías, do profeta Isaías, do livro dele, né? Então, é um livro muito profético, de cumprimento de profecias, né? É um livro messiânico e aponta para muito cumprimento. Uau, ele fala sobre ali a Babilônia, né? A Babilônia nem havia conquistado a Síria ainda, né? A Babilônia não era um império poderoso ainda. Quem era a Síria. Mas ele não fala só sobre a derrota da Síria, mas ele também fala sobre a destruição da Babilônia e também fala sobre a Babilônia, né? Que é falada ali no livro de Apocalipse, né? Como uma demonstração de todo o povo perverso, né? De toda inclinação ao mal, né? E é isso que fala Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 e capítulo 12, na verdade, fala sobre o Messias, né? Fala sobre esse rei extraordinário que virá, né? De Davi, né? Ali um descendente de Davi que virá, e que o reino dele vai ser bom, o reinado dele vai ser muito bom. Ele vai ser um rei justo, né? E em contrapartida fala sobre isso, né? Sobre a queda da Babilônia, né? Então é um livro que aponta já ali também para o Apocalipse, né? Um livro muito legal, o livro de Isaías, amém. Eu vou orar agora então e a gente vai começar a falar sobre Isaías 11 e 12, tá bom? Então, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, amém. Meu Senhor, que o Senhor me use, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor me use. Purifica os meus lábios, purifica o meu coração, me purifica, me santifica, Pai. Vem com as tuas águas e me lava, para que eu possa ser usada por ti com ousadia, com intrepidez, para falar sobre a tua verdade, para propagar a tua mensagem de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Pai, que não venha a ter corrupção aqui, Pai, mas que venha a ser pregada a tua palavra do jeito que ela é, meu Deus, segundo a tua verdade, sendo ela dura ou amaciando a gente, mas que ela seja pregada como ela é, Pai, ainda que não seja agradável aos nossos ouvidos, mas que venhamos a ouvir o que o Senhor quer dizer, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, amém. Nos ensina, Senhor, nos ensina a andarmos em obediência a Ti. Nos ensina a termos prazer em Ti, nas Tuas coisas. Nos ensina a compreendermos, Pai, que nós devemos ouvir até mesmo aquilo que nós não queremos, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, a ouvir, obedecer a Tua repreensão, para que venhamos, meu Deus, a ser transformados por meio dela também, porque a Tua palavra diz isso, que o Teu amor transforma, mas que a Tua repreensão também transforma. Então que venhamos a ser transformados pelo Teu amor, pela Tua repreensão. Amém, Deus. Vem e nos ensina, Pai, de todas as formas que o Senhor quiser.
porque o que o Senhor quiser é o que nós queremos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, os seus planos são bons, a tua palavra diz que tudo que o Senhor pensa ao nosso respeito é bom, que os seus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos para nos trazer paz, não são pensamentos para nos trazer guerra, são pensamentos para nos proporcionar vida, não são pensamentos para nos trazer à tona a morte. Então, que se cumpra, Pai, a tua vontade, porque nós temos prazer nela. Amém. Ainda que ela não seja nossa, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, Pai, porque o próprio Senhor Jesus disse que o pensar já é pecado. E nós pecamos, Deus, quando pensamos, ainda que sem querer, em alguma coisa que não deveríamos ter pensado. Nós pecamos quando desejamos instantaneamente, ainda que por um minuto, algo que não deveríamos ter desejado. Nós pecamos quando sentimos algo que não deveríamos ter sentido. E sentimos prazer naquele sentimento que não deveríamos ter tido. Nós pecamos. A tua palavra diz isso, que não há ninguém que não traga a culpa do pecado. Mas a tua palavra também diz que a nossa culpa foi levada. Já não temos mais culpa. A tua palavra diz isso, Pai. Que os nossos pecados foram apagados, que as nossas iniquidades foram apagadas por aquele que nos comprou. E que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós, Deus, para que o Senhor, pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, nos perdoe. Perdoe as nossas fraquezas. Amém. E nos ensine a sermos melhores, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que venhamos a falar do teu reino, que venhamos a falar de ti com ousadia, de uma forma apaixonante, para que todo aquele que nos ouvir falar acerca de ti, Pai, não resista e se apaixone, que essa pessoa venha mergulhar na tua presença e te buscar cada vez mais. Então, coloca um falar apaixonante na nossa boca ao teu respeito. Nos ensina a evangelizar, nos ensina a pregar, nos dê sabedoria, Pai, na evangelização e em tudo mais nas nossas vidas. Nos dê sabedoria, a tua sabedoria, Pai, porque nós precisamos dela, porque nós não somos sábios em nós mesmos, mas nós precisamos de ti. Então nos doutrina, nos ensina, com toda a sua paciência, Pai. Estica a tua paciência para conosco, porque nós precisamos dela. Amém. Deus, a tua palavra diz que o Senhor, Pai, é misericordioso para aquele que te ama. A tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que te servem. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essas palavras se cumpram e que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Amém. Para nos conceder segundo o que o Senhor um dia disse: a vida e a paz, porque os seus pensamentos ao nosso respeito são esses, de vida e de paz. Então, amém. Que todas as promessas que um dia o Senhor fez para todos aqueles que te amam, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que te buscam, que todas essas boas promessas se cumpram em cada um de nós hoje, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas bênçãos dadas a Abraão. Nós somos herdeiros das mesmas promessas. Então, amém, Deus. Que através de Cristo se cumpra sobre cada um de nós as promessas que um dia o Senhor fez a Abraão. Que as bênçãos que um dia o Senhor derramou sobre esse homem, que recaiam também sobre nós, através de Cristo. A tua palavra diz que a partir do momento que nos tornamos da família de Cristo, temos o mesmo direito que Ele tem. A tua palavra diz que o que Ele tem direito nós temos. Então, meu Deus, amém. Amém. Tem misericórdia de nós. Se compadece de cada um de nós. E traz alegria para as nossas vidas. Torna maior os nossos dias bons do que os nossos dias
maus, assim como um dia disse Moisés. Nos ensina a contar os nossos dias, o tempo. E faça com que os dias bons sejam maiores do que os dias maus. Faça com que a nossa alegria seja muito maior do que a nossa tristeza, Pai. Amém. Conceda os desejos do nosso coração, da nossa alma. Porque o Senhor não é só um Deus, o Senhor é um Pai. E o Senhor é um Pai que tem prazer em conceder o que o teu filho pede. O Senhor mesmo já disse isso. Que o Senhor não é um pai que dá pedra para um filho que pede pão. O Senhor é um pai que dá além do que um filho pediu, mas não diferente, não menos. Não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é extraordinário, incrível, todo-poderoso. E amém. Glória a Deus por isso. Santificado seja o seu nome para todos sempre, Deus. Glorificado seja o teu nome nessa terra e nos céus para todos sempre. Porque só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor é digno de reverência. Oh, nós nos humilhamos diante de ti, porque a quem mais nós correríamos? A quem mais podemos correr? Quem mais é que pode nos proporcionar a vida que necessitamos? Quem mais é que pode nos proporcionar a vida eterna? Quem mais é que pode nos socorrer em meio à nossa tribulação? Quem mais é que pode nos tirar das nossas trevas? Só tu, Deus. Então em ti confiamos e depositamos toda a nossa esperança. Oh, meu Deus, toda a nossa angústia, todo o nosso medo vão embora e depositamos em ti a nossa esperança. Nos sentimos seguros debaixo das tuas asas, confiamos em ti, porque sabemos que o Senhor é escudo, que o Senhor é um Deus protetor. Sabemos que o Senhor é um Deus que sai na guerra, na frente da gente, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. É aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Oh Deus, a tua palavra diz que aquele que espera em ti jamais é frustrado. Nós depositamos em ti toda a nossa esperança. Ainda que tudo pareça mal, ainda que a figueira não floresça, nós confiamos em ti, Deus. Nós confiamos na tua vontade. Nós confiamos no teu governo. Nós confiamos no teu juízo e na tua justiça. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos proteja de todo ataque do maligno. Coloca ao nosso redor, Pai, a tua cerca protetora. Dê ordem aos seus anjos para que eles nos protejam. Oh Deus, amém. Obrigada, Senhor, que nada nos falte. Que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada dia, nos dando tudo aquilo que é necessário. Obrigada, Pai. Amém. Amém. A paz, Adriano. Amém, amém, amém. Então agora, gente, a gente vai para Isaías 11, tá? Vamos lembrar o que está acontecendo aí na história, né? Isaías 11, o que que acontece? Parece que o povo escolhido por Deus está perdido. A impressão que dá é que o povo escolhido por Deus está acabando e vai se extinguir. Sabe quando não existe mais aquela determinada nação que todo mundo morreu, não existe mais ninguém no mundo? É essa a impressão que dá que vai acontecer com Israel, né? E é sobre isso que Isaías fala agora. Porque a gente lembra desde das aulas passadas, Isaías vem dizendo, gente, vai sobrar uns vivos. Não é todo mundo que vai morrer. Deus vai fazer com que alguns poucos permaneçam vivos. E vai trazer esse pouco de novo para a terra, né? E nesse meio período, Deus vem lançando uma palavra cruel com relação ao Reino Norte, né? Com relação ao Reino Norte, o Reino de Israel, Deus vem falando que acabou, não tem mais conversa, o reino já era, Deus já desistiu deles. Mas com relação a Judá, ainda não. Deus ainda não desistiu deles. Mas o castigo está chegando. E é isso que Deus vem avisando.
né? E o que eles pensam? Caramba, o castigo do Reino Norte é esse que eles estão levando e já não há mais nação, praticamente, né? Eles vão ser aniquilados. A gente lembra que eles ainda não foram levados pela Assíria, mas já estão perto de serem levados pela Assíria, o Reino Norte. Então, o que o Reino Sul tá pensando? Caramba, o Reino Norte, né, já tá perdido, foi aniquilado, Deus não quer mais saber deles. É isso que vai acontecer com a gente. O reino de Judá também tá perdido. E Isaías, então, chega agora e fala, não, é verdade que vocês vão ser castigados. É verdade. Deus vai permitir que vocês sejam levados como prisioneiros e escravizados, assim como foi no Egito. Vocês vão sofrer. De novo, como vocês sofreram lá no Egito. Mas Deus está dizendo que vai deixar alguns vivos. E esses que ficarão vivos retornarão um dia para a terra prometida. E é isso que agora Isaías continua falando, tá? Mas agora em Isaías 11:12, Isaías vai além, né? A gente lembra que Isaías é um profeta messiânico. Então agora ele vai além daquele período da Assíria. E ele vai começar a falar sobre Jesus. Ele vai começar a falar, gente, até sobre o Apocalipse, sobre o reino de Jesus, né? Sobre o reino em que não haverá mais mal. E ele começa a falar isso, né? Que haverá ainda um povo de Deus. Deus vai guardar um povo dele. É isso que Isaías está falando, né? Porque a impressão que dá pelo que está acontecendo é que todo o povo de Deus vai morrer. Não vai sobrar ninguém. Ninguém é digno de ficar vivo. Essa é a impressão que dá quando a gente para e vê aqui a história do Reino Norte e do Reino Sul. Ninguém é digno de continuar vivo. Todo o povo de Deus vai morrer. E agora Isaías fala, não, pelo contrário. E muitos tempos depois vocês vão ver, ainda haverão muitos povos de Deus. E eles serão ainda maiores do que são hoje, né? Que são os que vêm em Cristo, né? E é isso que Isaías vem falando. Agora a gente vai para Isaías 11. Isaías 11, versículo 1 diz assim: Porque brotará um ramo do toco de Jessé, como um broto que surge das raízes. O que Isaías está falando aqui? Olha, eu sei, a descendência de Davi parece morta. Parece que acabou. Havia uma promessa sobre a descendência de Davi. Mas diante do atual cenário do reino de Judá, parece impossível essa promessa se cumprir. Porque a descendência de Davi tá podre. É isso que está querendo dizer, tá podre. Né? Como que vai surgir essa promessa, esse rei tão extraordinário, né? Que era como Davi, vai ser até melhor do que Davi, maior do que Davi. Como que vai vir se a descendência de Davi só vem piorando? Só vem decaindo, né? A raiz de Davi está apodrecendo. Como vai vir? E é isso que Isaías está falando aqui. Isaías está dizendo, olha, sabe quando uma planta tá já com a raiz meio estragada, por cima já tá meio morta, tá tudo ali já meio ruim? Aí do nada você vê uma florzinha brotando, do nada brota uma florzinha ali, uma folha, né, de uma planta que você julgava já que estava morta. Aí da raiz dela conseguiu brotar um renovo de vida para trazer esperança de que aquilo não morreu. Dá para dar um jeito naquilo. Surgiu uma folhinha ainda à vida, né? E é isso que Isaías está querendo dizer aqui. E engraçado que aqui ele não usa o nome de Davi. Ele não fala, brotará um ramo do toco de Davi. Ele fala, brotará um ramo do toco de Jessé. No sentido de que, realmente, a fama de Davi, essa altura do campeonato, já estava esquecida praticamente. Com uma descendência que vem sujando, né, o nome de Davi, né, uma descendência que vem apodrecendo aquela promessa, uma descendência ruim. Então, ele nem ousa falar o nome de Davi, né, Isaías, mas ele fala um nome que parece ainda mais insignificante, né, um nome que é menos lembrado ainda, o pai de Davi, Jessé. No sentido de que não vai vir. Quando vocês menos esperarem, vocês já não vão nem mais lembrar de Davi. Vocês já não vão ter nem mais esperança sobre Davi. Porque
Vai parecer impossível surgir um rei de Davi. Não, vocês já não vão nem mais ter essa esperança, não vai nem mais esperar isso. Vai ser algo muito extraordinário, né? E não, vai vir sim. Vai vir sim. Lá do toco de Jessé, né? Então, da ascendência de Davi, realmente é de Davi que vem, né? Mas ele já vai estar quase esquecido, já vai parecer algo tão impossível, né? Que não vai ser nem mais aquela loucura de que vai vir de Davi, vai vir de Davi. Não, já vai estar quase esquecido isso, né? Mas ali, dentro daquele esquecimento todo, daquela raiz quase apodrecida, eis que surgirá um broto, uma folhinha, de uma raiz totalmente já quase morta ali, surgirá um brotinho. E esse brotinho é o cara, né? Isso que ele tá dizendo aqui, né? A gente vê que vem desenhando isso, né? Quando a gente estudar mais pra frente, quando a gente vê ali o profeta, né? Que fala no Vale dos Ossos Secos ali, né? É nesse intuito também, né? É vindo nesse sentido de que tudo tá perdido. Não. Deus consegue fazer reviver ossos secos. E é nesse mesmo sentido que Isaías está falando aqui, né? O negócio parecia já estar ali seco. Eis que surgirá um broto. E realmente, gente, imagina, eles foram libertos ali, né? Eles foram liberados, né? Quando os medos ali conquistam a Babilônia, eles são liberados ali, né? Para voltarem para Jerusalém, para reconstruírem o templo, né? E eles reconstroem o templo, tudo. Mas, gente, e aí rei? Não tem rei. Aí passa o tempo, vem o Império Grego, passa o tempo, vem o Império Romano e nada. Passa séculos e séculos e nada, né? De vir esse rei que Deus falou tanto que viria, né? O rei que seria essa esperança e que viria do toco de Jessé. Viria assim quando já não se tem mais esperança, o negócio já tá ali, né? Não se vê mais luz naquilo, né? Mas daquela raiz quase apodrecida, daquele negócio ali quase esquecido, eis que surge. E é assim que vem Jesus, né? Séculos depois de um império, a gente vai estudar o Império da Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, aí depois vem o Império Grego e então vem o Império Romano. E eis que Jesus vem assim, gente, fazia séculos, o pessoal já nem, né? É claro que eles ansiavam por esse rei que viria, né? Mas era algo já que parecia uma raiz morta, né? Realmente. E é isso que Isaías está falando aqui. Porque brotará um ramo do toco de Jessé, como um broto que surge das raízes, né? Então, o que parecia perdido não está perdido. Deus vai fazer o extraordinário. E daquela raiz que estava quase toda morta, Deus vai fazer surgir um broto, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o famoso descendente de Davi, que tanto foi falado nas Escrituras. Ele mesmo se declara, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Jesus diz: eu sou o famoso descendente de Davi, o tão esperado, sou eu. Que lindo, né? Então, no versículo 2, continua e diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre esse broto. Lembra? Aqui é uma linguagem até meio poética, né? Uma metáfora, uma linguagem meio poética, né? Ele usa uma linguagem dizendo que quando parecer tudo perdido, de uma raiz quase toda podre, né? Imagina uma planta, como eu disse, né? Uma planta ali, né? Que a gente tem uma planta, você já não tá mais vendo vida ali na planta, nada. Eis que você vê uma folhinha surgindo, você fala, não, ainda há vida aí. Peraí. O negócio ainda tem esperança. É nesse sentido que Isaías fala. Mas no versículo 2, Isaías fala: estou falando de um homem. Estou falando de um ser. Esse broto que vai surgir de uma raiz quase toda apodrecida, né? Já não há quase mais esperança para esse povo. E eis que vem ele. Nesse momento em que quase já não há mais esperança. Eis que vem. E sobre esse ser repousará o Espírito de Deus.
o Espírito de Deus estará sobre esse ser. Uau, a gente só consegue lembrar da pomba, né? Vindo sobre Jesus, né? E Deus falando, eis o meu filho amado, né? A quem eu tenho prazer, em quem eu tenho prazer, né? E então o Espírito Santo vem e desce sobre ele em um formato de uma pomba. É isso. E repousará sobre ele o Espírito de Deus. E não só o Espírito de Deus, também o Espírito de sabedoria. Ele vai ser um homem muito sábio. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, criança, né? Tem uma passagem que diz que os pais ficaram procurando dias ele, né? E não achavam. E ele estava ensinando na sinagoga, ele criança. Eu acho que tinha 9 anos de idade, ele era criança. E os pais procurando por toda a cidade, não achavam Jesus. E então acharam ele no templo, né? E ele fala, onde mais eu estaria senão na casa do meu pai? E ele estava ensinando uma criança. E ele ensinava e as pessoas ali ao redor abismadas com a sabedoria daquele menino, né? E, gente, Jesus, quando ele entrava nas sinagogas, ele entrava e falava com tamanha lucidez, né? E ele falava sobre todo o testamento, né? Sobre todas as escrituras, né? De uma forma muito lúcida. E as pessoas se espantavam. Por quê? Porque, gente, Jesus, ele não era estudado. Jesus não era como Paulo. Paulo, ele era muito estudado. Paulo hoje seria estudado como um advogado, assim, sabe? Ele era muito estudado, assim, ele sabia muito bem o português, sabe? Ele tinha esse jeito, sabe? Ele sabia escrever, ler muito bem, articulações, ele sabia, né? Jesus, ele era pobre. A família de Jesus era pobre. E ele não tinha tido um estudo como Paulo. Ele estudou com os melhores fariseus, com os melhores professores. Jesus não. E é por isso que o povo se espantava quando Jesus falava. Quem é esse que ensina com tamanha autoridade e não tem estudo? Que homem é esse que fala desse jeito? E então acontece isso com os apóstolos também, porque ele pega Pedro, um ignorante, né? Pedro, um pescador que, gente, Pedro, ele não tinha conhecimento, ele não era uma pessoa culta, assim, né? Ele não tinha estudo. Então ele fala com sabedoria. Ele fala com autoridade, né? E o que é isso? Quando Pedro fala, também acontece isso, né? O povo fala, peraí, pescador, mas falando desse jeito, né? E ele fala com ousadia, com autoridade, de uma forma articulada, ele fala, responde, não tem pergunta que ele não consiga responder, e responde com sabedoria, não é que responde, eu acho que, não, ele responde com autoridade, com sabedoria, né? Faz perguntas inteligentes, né? E uau, o que é isso? É o Espírito Santo. É a sabedoria de Deus. E é isso que está dizendo aqui. Que sobre este homem estará o Espírito de sabedoria. Quando Jesus falava, a gente lê na Bíblia, quando Jesus falava, todos ficavam abismados, olhando. Tamanha sabedoria deste homem. Ele falava com uma sabedoria inquestionável. Ele respondia com sabedoria. Ele perguntava com sabedoria. Ele falava com sabedoria. Havia muita sabedoria nele. E todo mundo ficava abismado de tamanha sabedoria. E é isso que está sendo prometido aqui. Isaías está falando, não, sobre esse ser, este homem que virá, quando tudo já parece perdido, eis que esse homem virá. E sobre ele estará o Espírito de Deus. E o Espírito de sabedoria. E o Espírito de entendimento. Entendimento. Ele entenderá com facilidade as coisas, ele vai ter entendimento fácil. Ele vai ter compreensão das coisas. Porque uma coisa é você ter sabedoria, você é sábio na sua resposta, você tem sabedoria no agir, né? Outra coisa é você ter entendimento. Né? Por exemplo, a sabedoria não necessariamente vai me dar condições de eu responder algo, uma pergunta, né? Que talvez eu precisasse de um estudo para saber. Por exemplo, existem perguntas assim, mais técnicas, né?
E talvez eu não soubesse responder, é uma coisa mais técnica, né? Mas a paz, Luciana, mas o entendimento me dará. O entendimento, eu vou entender aquele assunto, até alguns assuntos científicos, eu vou ter um entendimento sobre aquilo, né? Quem tinha isso? Jesus. E o espírito de conselho. Esse homem que vai surgir, esse broto do toco de Jessé, ele terá bons conselhos. Ele será o cara especializado em dar conselhos. Ele não tem conselho ruim, não, é só conselho bom. Ouça ele que você vai sair bem. É isso que está falando. Ele vai ter o espírito de conselho. Porque assim, gente, existem pessoas, existem até algumas igrejas, né, que tem o departamento de aconselhamento, né? E realmente, gente, dar conselho é um dom. Não é qualquer pessoa que sabe dar conselho, não. Dependendo da pessoa que você ouve o conselho, você se perde, né? Você fica pior do que você estava antes. Então, o conselho é um dom, né? A pessoa te dá um conselho, a pessoa, quando é conselho, né? Ela tá dizendo para você o que fazer. Isso é o conselho, né? A pessoa aconselhar alguém, a pessoa fala, você tem que fazer isso, que vai dar certo. Né? É o dom do aconselhamento. Nem todo mundo tem esse dom. Nem todo mundo. Existem pessoas que vão achar que tem esse dom e vão falar para você o que você tem que fazer e vai piorar a tua vida, porque não tem esse dom. Isso é um dom que é um dom dado por Deus. E Jesus recebeu esse dom. O dom do aconselhamento. Ele tinha esse dom de falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E mais um espírito estará sobre esse homem, o espírito de fortaleza. É um espírito que só Deus dá. Sabe que espírito é esse, gente? Esse espírito hoje está sobre nós, que somos de Cristo, né? Sabe que espírito é esse? É aquele que a Bíblia diz: Deus dá força ao cansado. É o espírito de fortaleza. Que quando estamos fracos, lembra Paulo dizendo, quando eu estou fraco, eis que sou forte. Espírito de fortaleza. Só Deus dá. Através do Espírito Santo a gente recebe esse espírito de fortaleza. Que é aquele espírito que Deus prometeu, que dá força ao cansado. E esse homem aqui teve esse espírito. E né, gente, imagina, senão Jesus, né, já tinha abandonado o barco, né? Porque imagina o quanto que Jesus não deve ter ficado cansado nessa rotina, né? E olha que foram 3 anos, né? Imagina o quanto que ele não ficou cansado. Mas Deus dava força a ele. Ele tinha um espírito de força, né, de fortaleza. E o espírito de conhecimento. O espírito de conhecer as coisas. De conhecer tudo ali, né? Ele tinha esse espírito. E o temor do Senhor. Ele tinha tudo isso. E ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Ele não se achava muito porque tinha tudo isso. Ele não se achava melhor do que Deus porque tinha tudo. Não preciso de Deus, já tenho tudo isso, não preciso de Deus não. Ele temia a Deus. Ele temia a Deus. E no versículo 3 diz, o maior prazer dessa pessoa, desse ser, vai ser temer a Deus. O maior prazer dele é fazer a vontade do Pai. Uau, gente, que lindo estar falando de Jesus, né? O maior prazer dele será fazer a vontade do Pai. Temer a Deus. E ele não vai julgar. Esse ser que virá, que já veio, glória a Deus, ele não vai julgar segundo a aparência. Não. Ele não vai julgar segundo o homem julga, pelo que ele está vendo. Ele não vai julgar segundo o que ouviu dizer, ouviu falar. Não. Versículo 4. Diz como ele vai julgar esse homem, Jesus. Ele vai julgar com justiça. A paz, Júlio César, ele vai julgar com justiça
os pobres. Lembra o que estava acontecendo na sociedade nessa época? Vamos lembrar? Por que é tão importante aqui Isaías está falando isso? Olha, esse rei que virá do toco, virá um ramo lá do toco de Jessé, quando ninguém mais esperar, quando parecer tudo perdido, quando parecer que não vai vir mais, eis que esse rei virá, né? E sobre esse rei estará tudo isso, né? O espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, o espírito de Deus, né? E ele vai julgar com justiça os pobres. Por que Isaías fala isso? Vamos lembrar? A gente está aqui já há uns... faltando, uns 5 anos aí já para o Reino Norte ser levado pela Assíria, né? A gente lembra que o Reino Norte já foi conquistado por Salmaneser, né? Salmaneser. Mas ele ainda não foi levado. O Reino Norte, ele paga tributo para a Assíria. Ele ainda não se rebelou. Ele paga tributo ali todo ano para a Assíria. E a gente lembra que lá no Reino Sul tá Acás, quase morrendo já, né? Mas quem tá reinando lá é o descendente de Davi, chamado Acás, que foi quem? O pior rei do Reino Sul, lembra? Porque ele queimava os filhos dele para deuses. Ele destruiu as coisas do templo de Deus com raiva de Deus. Ele tirou o altar de Deus de bronze que fazia os holocaustos ali dentro do templo para colocar o altar do rei de Damasco, do Deus de Damasco, para fazer agora sacrifícios ao Deus de Damasco. Ele fechou o templo para que não se fizesse mais o trabalho dentro do templo de Deus. E começou a criar ali, né, outros altares para outros deuses de outras nações. E o Deus principal deles ele queria colocar como Deus de Damasco. Lembra? Esse foi Acás. E era esse rei que estava reinando. E Isaías falando isso. Durante essa época, a gente lembra, onde Oséias estava reinando, que é o último rei do Reino Norte, e Acás estava reinando lá no Reino Sul, né? Até um pouco antes desses reis, inclusive, a gente lembra que estava tendo muita opressão ao pobre, né? A gente lembra que Amós falou sobre isso, Oséias, o profeta, né, falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, né? Então a gente vê que os profetas já vinham falando sobre isso. O que estava acontecendo nessa época? A gente lembra uma opressão aos pobres. Então, o pobre chegava lá com a causa dele, sempre faziam injustiça ao pobre, né? A gente lembra, tem até um exemplo, eu acho que é Amós que dá esse exemplo pra gente, que as pessoas começaram a desejar a terra dos outros, a herança dos outros, né? Então, a pessoa tinha uma herança grande e começou a desejar a herança daquela viúva, né? E aquela pessoa começava a fazer de tudo para a viúva perder a terrinha dela. E ela realmente fazia de propósito para que a viúva perdesse a terra dela. Então a viúva ia lá reclamar na justiça. A gente lembra que nessa época como que era a justiça, né? As causas eram decididas no portão da cidade. Então, ia lá a viúva, ia lá o órfão, ia lá o pobre na porta da cidade levar para os juízes, né? E eles indeferiam, porque eles recebiam suborno. A gente lembra disso. Então, eles recebiam suborno para eles decidirem contra o pobre, contra a viúva, contra o órfão e darem a terra deles, a riqueza dele, o bem deles para o outro. Fazer com que eles fossem escravos do outro. E era assim que estava a sociedade. E o irmão fazendo isso com o irmão, né? Era assim que estava a sociedade. Por isso que Isaías fala isso aqui no versículo 4. Isaías então diz que esse rei que virá, que é Jesus, ele vai julgar com justiça os pobres. Ele não vai ser subornado. O julgamento dele vai ser justo aos pobres. Não é o que vocês fazem hoje com os pobres. Ele vai julgar justamente o pobre. E ele vai decidir com equidade a favor dos mansos. O que acontecia nessa época? Eles aproveitavam que a pessoa não era de briga. Sabe o valentão que ganha pela força? Era isso que estava acontecendo. Então, o que acontece? Existiam pessoas, né, que elas ganhavam a força, porque o outro não gostava de briga, o outro era manso, então ele perdia o bem dele, porque o outro vinha invadir, vinha com força, então ele perdia as coisas dele. E ele está falando, não. Ele vai decidir com equidade a favor dos mansos. Não é a favor do mais forte, é a favor do manso, de uma forma justa. Não é porque ele não gosta de briga que ele vai se perder. Não. Ele vai decidir de uma forma justa. Então aqui diz, ferirá a terra com a vara de sua boca.
e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Tá falando que esse ser que virá, né? Ele vai ferir a terra inteira com a vara da boca dele. E com o sopro, ele vai matar os perversos. Quando você lê lá o livro de Apocalipse, diz isso, né? No livro de Apocalipse, gente, tem muita coisa que a gente vai ler aqui agora, tá lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse diz isso. Diz que quando Jesus voltar, Jesus com um sopro, ele vai matar todos os ímpios que estiverem vivos na volta dele. Ele não vai encostar no ímpio, não vai precisar nem encostar. Com o sopro ele vai matar todos eles. E eles vão cair aqui duros, esticados, né? E então vai ser dada a ordem às aves, urubus, né? Para vir e corvo, urubu, para vir e comer a carne deles ali na hora. Não vai esperar nem a decomposição natural, não, porque ele veio para reinar. Né? Jesus vem, ele vai reinar 1000 anos aqui nessa terra. Então ele vem para reinar, não vai nem esperar o tempo de decomposição desses ímpios, não. Não, os urubus vão vir e vão comer. E é isso que diz lá no livro de Apocalipse. E engraçado que no livro de Apocalipse também fala sobre isso, sobre a vara, né? A primeira vez ele veio mudo. Como um cordeiro mudo ele foi entregue. Ele não se defendeu, ele não fez nada. Mas a segunda vez que ele virá, a boca dele não ficará muda. A boca dele virá com uma vara. Ele virá julgando. Sabe aquela vara que você separa o gado? Né? É isso que está dizendo. E lá no livro de Apocalipse fala isso, né? Quando ele vier de novo, ele veio a primeira vez, né? Como um advogado para nos ajudar. Mas lá à direita do Pai ele está como nosso advogado. Mas quando ele voltar, ele não virá como nosso advogado. Ele virá como juiz. E é isso que está dizendo aqui. E lá no livro de Apocalipse também. Quando ele voltar, ele vai separar a vara da boca dele. Ele vai separar o joio do trigo. E com um sopro, ele vai matar os maus. Uau! E tá tudo isso no livro de Apocalipse. Como o livro de Isaías é um livro de cumprimento profético, né? Uau! Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Ele é a própria justiça. Ele é a própria fidelidade. Aqui está dizendo que ele vai governar com justiça e honestidade. Ele não é um rei que você pode subornar. Ele não vai ser corrompido. Ele não se corrompe. E ele é justo. Ele é fiel, ele é honesto, ele é justo. E isso é a característica dele. Ele é assim. Isso é ele. Versículo 6. E morará... Ai, que linda. Essa parte é linda, gente. Do versículo 6 em diante, vai falar sobre o reino milenar e sobre a nova Jerusalém. Diz assim no versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado vão andar juntos. E uma criança pequena vai guiar esses animais. Gente, são animais que não vivem juntos. Um come o outro. É lei da caça, né? É a ordem hoje, né? A ordem tem até um nome, esqueci, mas é a ordem natural, né? Então, um vai comendo o outro. Eles não andam juntos. Gente, onde que o lobo vai andar com o cordeiro? O lobo come o cordeiro. Né? O cordeiro, os pastores protegem o cordeiro do lobo. Para o lobo não vir e pegar um cordeiro. Mas, nessa época, quando esse rei vir com a vara na sua boca e separar, e os ímpios ele matar, então não haverá mais o que há hoje. Não haverá mais morte. Então o lobo vai poder viver com a ovelha. O lobo não vai comer mais a ovelha. O lobo vai viver com a ovelha, o leopardo vai viver com o cabrito, não vai comer mais o cabrito, né? O bezerro vai viver com o leão, sem problema nenhum, né? E aqui diz, a criança também vai poder viver com esses animais. E ele também não vai ser morto, né? Porque esses animais também comem. Tem um caso aí até recente de um homem que ele foi morto aqui no Brasil, né? Uma onça comeu ele, né? E não haverá mais isso. Os animais não vão nos comer.
Um leão não vai comer a gente. Não vai haver mais isso. No reino milenar, quando Jesus vier reinar, né? No reino milenar e no reino lá em Jerusalém. Aí no versículo 7 continua dizendo como é que vai ser. A vaca e a ursa vão pastar juntas. Gente, onde já se viu um urso mata, né? Um urso come, né? O urso não vivia junto com uma vaca. O urso vive isolado lá na floresta, porque senão ele mata, né? Mas não, vão viver juntos. A vaca e o urso vão viver juntos e ninguém vai matar ninguém, né? Os filhotes deles vão poder deitar juntos e ninguém vai querer matar ninguém. O leão, gente, olha que informação interessante. Quando Jesus vier e reinar nessa terra, o leão vai comer palha. O leão não vai mais comer carne. Ele vai deixar de ser carnívoro. O leão vai virar vegano. O leão vai comer palha. Não vai comer mais carne. Que interessante, né? Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da cobra venenosa, e a desmamada colocará a sua mão na cova da serpente. A gente não vai ter mais medo de cobra. A gente vai poder fazer até carinho na cobra, na serpente. A cobra que hoje é venenosa. A cobra que hoje é venenosa, que hoje é traiçoeira, não. Tá dizendo aqui que a criança pequena, criança de peito, ainda um bebezinho, vai poder fazer carinho, agarrar, abraçar a cobra e não vai ser comido, não. Vai ter problema, vai ser mordido, picado, não vai ser nada disso. Versículo 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É aquilo que é dito lá no livro de Apocalipse, que é dito na Bíblia. Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Foi uma vez só. E não se fará mais mal na terra de Deus. Durante esse reino milenar. Depois essa terra vai ser destruída e então a gente vai para Nova Jerusalém. Mas não haverá mais mal. Não haverá mais dano. E ele está falando, não se fará mais mal. Porque a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Ninguém mais praticará o mal. Porque todos terão conhecimento de Deus. Todos serão revestidos da glória de Deus. Uau! A Bíblia diz isso, né? Hoje nós não temos conhecimento pleno de Deus. Só que nem é Jesus, né? Nós não tivemos com Deus para ter o conhecimento pleno de Deus, né? Mas quando Jesus voltar, os primeiros ressuscitados, o Apocalipse diz isso, os primeiros a serem ressuscitados devem ficar muito felizes, porque eles são salvos, né? Não vai ter uma ressurreição, a gente vai ver depois mais pra frente, que não vai ter todo mundo vai ressuscitar de uma vez, não. Vai ter uma primeira ressurreição, que vai ser dos santos, e depois vai ter a outra, para julgar todo mundo. A gente vai ver isso. Aí tem a primeira que é pro reino milenar. Aí nisso, o que acontece? Aqui, né, quando tiver quando a gente ressuscitar ali, né, os salvos, eles vão ser revestidos com um novo corpo. Um corpo incorruptível. Um corpo que suporte a glória de Deus. Porque a gente vai estar com Jesus. A gente vai estar andando aqui nessa terra com o próprio Jesus. Então, eu vou ter que receber um corpo que suporte a glória dele, porque agora ele está com o Pai, a glória dele mudou, ele tá com a glória de Deus. E a gente precisa suportar isso, né? Então, a gente vai receber um novo corpo, um corpo incorruptível. E é isso que está dizendo aqui. Nunca mais haverá mal neste mundo, porque a terra inteira vai estar cheia do conhecimento de Deus. Todos nós teremos conhecimento de Deus. E não se praticará mais mal algum. Os que estiverem salvos, né? E vivos aqui. O restante vai arder lá no fogo, do lago de fogo e de enxofre. Aí no versículo 10 diz: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso, né? E nesse dia, quando ele vier, né? A raiz de Jessé, tá falando aqui, ó, a raiz de Jessé, né? Ele é a raiz de Jessé, né? Ele vem antes de Jessé. Ele vem antes de Abraão até. A gente vai ver mais pra frente isso, né? Mas ele vem antes. Ele é mais importante do que Davi. É isso que tá dizendo aqui. Ele é a raiz de Jessé. Ele é mais importante do que Davi, esse homem que virá. E acontece que quando ele vier, né? Onde ele estiver, vai ser um estandarte que todas as nações vão saber que ele está ali naquele lugar. E todo mundo que tiver salvo, igual eu, por exemplo, né? Vamos supor, Jesus vem, mas ele vai vir lá em Jerusalém, né? Eu tô aqui no Brasil.
Mas quando ele vier lá em Jerusalém, eu vou ver que ele tá lá. Vai ser como um estandarte, assim, vai ser muito claro, eu sei que ele tá lá. Jesus tá lá. E eu vou sair de onde eu estiver e vou andando lá até ele. É isso que está dizendo aqui. Todas as pessoas, porque, gente, a gente não vai ressuscitar todo mundo em Jerusalém. Imagina, um monte de gente ressuscitar tudo junto, eu acho que nem caberia, né? Não vai ressuscitar todo mundo junto ali em Jerusalém, grudado ali para ficar com Jesus. Não. Né? Eu não acredito, não tem condições físicas e geográficas disso acontecer. São muito salvos, eu acredito, para ressuscitar todo mundo em Jerusalém. Não dá. Então eu acredito que a gente vai ressuscitar onde a gente estiver. Então eu tô no Brasil, eu vou ressuscitar aqui no Brasil, eu acredito. Então, e Jesus vem lá, vai vir lá no Oriente, mas eu vou ver que ele tá lá. E eu vou correr pra lá. Eu vou andar lá pra. A gente vai ver que extraordinário o que vai acontecer aqui pra eu andar. Porque igual hoje, pra eu andar pra lá, tem um mar. Tem um mar, e aí, como é que eu vou andar pra lá? Tem um mar aí no meio do caminho. Vai falar sobre isso. Que legal, olha só. Aí aqui então diz, né, que todo mundo vai querer ir para lá, né? Porque o lugar onde ele está será um lugar de repouso glorioso. Um lugar de descanso glorioso. E todo mundo vai querer ir lá ver ele. Versículo 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar. Nesse dia ele vai adquirir mais uma vez o povo que já é dele. Engraçado que aqui tá falando, tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez. Tá vendo que ele já adquiriu uma vez? Se tá falando que vai adquirir outra vez, é porque já foi adquirido uma vez. Certo? Já foi adquirido uma vez um povo. Mas ele vai adquirir de novo um povo que já foi adquirido antes. O que tá querendo dizer aqui? Qual foi a primeira vez que Jesus adquiriu o povo dele? Na cruz. É isso que está querendo dizer. Ele adquiriu a primeira vez o povo dele na cruz, com o sangue. E qual é a segunda vez que ele vai adquirir o povo dele? Ele me adquiriu na cruz. Ele me comprou na cruz. Eu fui adquirida na cruz. E eu ressuscito no Brasil. E ele chegou lá no Oriente. E eu vou andando lá até o Oriente. E encontro ele. Ele está me adquirindo uma segunda vez. Porque eu fui até ele. Eu queria vê-lo. E ele está falando aqui. E ele adquirirá uma segunda vez todo o povo dele que estiver espalhado pelo mundo. Porque o povo irá lá até ele. E assim ele terá o seu povo adquirido mais uma vez. Que legal, né? Versículo 12. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra, né? Então agora está falando específico sobre os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, né? Então aqui está falando que eles vão estar espalhados pelo mundo. Os judeus, né? Os descendentes de Efraim, de Israel ali, vão estar todos espalhados pelo mundo. Mas nesse dia, né, Jesus vai colocar um sinal muito grande que todos os judeus vão ver, todos os israelitas vão ver, e não importa onde eles estejam, eles vão querer voltar para sua terra, para vê-lo. Aí no versículo 13 diz, isso são salvos, tá, gente? Isso vai acontecer só com os salvos. Quem não é salvo não vai ver isso daí, não. Quem não é salvo vai ver lago de fogo e de enxofre, vai olhar para os lados, vai ver os demônios e Satanás. Não vê isso daí, não. Aí no versículo 13 diz assim, o povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. A gente lembra que tinha uma rixa muito grande aí, né? Desde que dividiu as nações ali por conta do pecado de Salomão, né? Na divisão ali durante o reinado do filho de Salomão, Roboão, quando teve a divisão, começou a ter uma treta ali, né? Por quê? Porque o templo ficou em Judá. O templo ficou em Jerusalém, do reino de Judá. E havia uma promessa sobre a casa de Davi, sobre o reino de Judá, né? Então havia uma rixa entre os dois. Tanto que a gente vai ver essa rixa até durar até ali, Jesus Cristo, né? Tudo tem essa rixa, né? E realmente, aqui diz que o povo de Israel tinha um ciúme de Judá. Era difícil para eles. Pô, o templo tá lá com eles.
aí é da tribo de Judá, é do reino deles que vai vir o Messias, e não sei o que. Aí ficava essa rixa entre eles, né? O reino de Israel, ali das 10 tribos, tinham ciúmes porque a promessa estava sobre o reino de Judá, e o reino de Judá também não fazia questão de ser amigo deles, né? Fazia de tudo para não conseguir a amizade ali do Reino Norte. E a gente vai vendo isso e mudando, né, com o passar do tempo, tanto é que a gente sabe, né, no Novo Testamento a gente vê isso também, até hoje a gente vê, existe uma religião hoje chamada samaritana, né? Então até hoje existe isso, porque essas 10 tribos, elas começam a dizer o quê? Que o Messias não vai vir de Judá. Eles falam, não, o Messias não vai vir mais de Judá, não. O Messias vai vir agora de Efraim. Porque Deus tirou, quando Salomão lá pecou e Deus escolheu Jeroboão primeiro, Deus tinha mudado. Deus falou, não, agora é Efraim. Então, o Messias vai vir de Efraim. E existe isso até hoje. Se você pesquisar na internet, tem uma religião lá no Oriente, né, vinda dessas 10 tribos, que é chamada religião samaritana, que eles entendem que o Messias virá de Efraim. É uma religião também que vem de Abraão, né? Existem 3 religiões, né? Essas 3 religiões que vêm de Abraão, né? O cristianismo, né? Os judeus lá, né? Que não tem o cristianismo também, que tem a Torá, mas não tem o cristianismo, eles não aceitam Cristo. Tem o cristianismo, tem o islamismo, né? Que a gente sabe que o Islã também vem de Abraão, só que o islamismo, eles entendem que é sobre Ismael, não é sobre Isaac, eles acham que a promessa está sobre o filho de Agar. E tem também essa religião samaritana, que é a religião que diz que o Messias vai vir de Efraim, né? Então fica essa rixa entre os dois. Aí Efraim aí as 10 tribos ficam falando que o Messias vem de Efraim, o Messias vem de Efraim, o Messias vem de Efraim, enquanto lá no reino de Judá, não, o Messias vem de Judá, o Messias vem de Davi, o Messias vem de Davi. Não, o Messias vem de Efraim, não, o Messias vem de Davi. E durante essa confusão aí, o templo ficou com o reino de Judá, e lá no reino das 10 tribos, o que sobrou? Nenhum templo, né? A gente vai ver mais pra frente que, assim, agora a gente lembra que tinha aqueles 2 bezerros de ouro, né? Mas mais pra frente, quando eles retornarem para a terra deles ali, né, as 10 tribos, né, eles vão instituir o Monte Gerizim como um monte para adorar Deus, o Deus mesmo, gente, o Deus do templo, né, o Deus do templo de Jerusalém. Só que ao invés deles irem lá no templo em Jerusalém adorar, porque eles não podem, os judeus não deixam eles entrar no templo, não vai deixar, eles vão adorar lá no Monte Gerizim, né? Então fica essa questão, essa rixa entre eles, né? Eles dizem que é no Monte Gerizim que se adora a Deus de verdade, porque foi o primeiro lugar onde eles foram ali com Josué, né? E foram dadas ali as bênçãos, né? E também o Messias vem de Efraim. Enquanto Judá fala, não, o lugar verdadeiro de adoração é em Jerusalém, no templo, e o Messias vem de Judá. Fica essa rixa aí, essa questão entre os dois, né? Até que Jesus vem, a gente lembra, e ele fala com a samaritana lá no poço, que ele fala para ela isso, né? Ela pergunta onde que é certo adorar a Deus, se é no Monte Gerizim ou se é no templo em Jerusalém. E ela estava adorando errado, porque o lugar certo, antes de adorar a Deus, era no templo em Jerusalém. Mas Jesus é tão bondoso, né, que ele não diz para ela que ela estava adorando errado. Ele diz para ela que haverá um novo jeito de se adorar, que é depois do sacrifício dele, né? Mas ele fala isso pra ela, dá uma esperança pra ela, né? Então ele não fala pra ela, ó, você tá adorando errado, né? Coitado, porque essa é uma angústia muito grande pra mulher, coitada, porque ela não podia entrar em Jerusalém, né? Os judeus não deixavam os samaritanos entrarem ali no templo e adorar no templo, não. Então eles não iam adorar, né? Eu ia falar, o lugar certo é lá, mas eu sou proibido de entrar, não pode. Mas não, Jesus é tão delicado com essa mulher que Jesus fala, haverá um tempo onde você vai adorar a Deus em qualquer lugar. Não precisa ser no Monte Gerizim, não precisa ser no templo em Jerusalém, não precisa ser no templo tal, não. Você vai poder adorar a Deus na tua casa, lavando louça. Você vai poder adorar em qualquer lugar. Desde que seja em espírito e em verdade. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus. E Ele vai falar com você. Mas no finalzinho ele fala uma coisa para ela, né? A gente lembra. No finalzinho ele fala, mas os judeus estão certos. Vocês estão errados. Porque a salvação vem de Judá. Ou seja, ele fala, a salvação não vem de Efraim.
porque eles achavam que a salvação vinha de Efraim, lembra? E Jesus fala, a salvação vem de Judá, né? Então, aqui no versículo 13 tá falando sobre isso, gente, essa rixa que nem era esse ponto. Olha como Isaías já, né, lança uma profecia aqui tremenda, né? Porque a rixa vai piorar mais pra frente, né? A rixa entre os samaritanos e os judeus, ele piora no tempo de Jesus. E aqui Isaías, muito tempo antes, gente, muito tempo antes, já tá falando aqui, né, sobre uma previsão disso. Caramba. Aí no versículo 14, então, diz, né? Antes os dois povos voarão sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão aos do Oriente. Em Edom e em Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Pelo contrário, né? Nesse tempo, quando acontecer isso que está sendo falado aqui, quando o grande Messias vier para reinar, porque não veio reinar ainda, a primeira vez ele não reinou, ele vai reinar agora, quando vier. Quando ele vier para reinar, eles vão se unir. Né, as 10 tribos, os que forem salvos das 10 tribos e os que forem salvos dos judeus, eles não vão mais ter essa rixa. Eles vão se ajudar, eles vão trabalhar juntos. Versículo 15. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões, que qualquer um poderá atravessar a pé. Gente, aqui tá falando que Deus vai secar todos os mares. Deus vai secar todos os rios, Deus vai secar tudo. Aí tá falando que Deus vai deixar só 7 ribeirões com água. Mas qualquer um pode atravessar esses ribeirões andando. E a gente vai entender por que ele tá falando isso. Porque, lembra que eu tinha falado no começo da aula? Eu tô no Brasil. Eu vou ressuscitar no Brasil. Jesus vai vir lá no Oriente e eu vou lá ver ele. Como que eu vou fazer para ir lá ver ele? Eu não sei mexer num barco, não sei, né? Não, ele tá falando isso. Todas as águas vão descer. A gente vai poder andar, gente. A água vai ser tão baixinha que eu vou poder andar e ir lá pro Oriente andando. É isso que ele tá falando aqui. Eu vou poder ir lá pro Oriente andando, ver Jesus. A caminhada vai demorar alguns dias? Vai, né? Vai demorar uns dias, meses, sei lá quanto tempo vai demorar. Mas eu vou conseguir ir andando. É isso que tá falando. Que legal, né? Aí no versículo 16 diz assim. Assim como houve uma estrada... Ih, travou aqui. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Síria. E por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas, né? A gente lembra que aqui Isaías está falando para Jerusalém, certo? A Síria já pegou o Reino Norte, né? O Reino Norte ainda não foi levado cativo, mas já está subjugado. Né? Então aqui Isaías está falando que o reino de Jerusalém também vai ser subjugado pela Síria. É isso que ele está falando. A gente lembra que eu falei isso na aula passada, né? Ele está falando que a Síria também vai pegar Jerusalém, né? Mas fiquem tranquilos que Deus vai trazer vocês de volta, né? Mas isso não vai acontecer. A gente vai ver que a Síria não vai pegar Jerusalém por conta do rei Ezequias. A gente vai ver que esse rei Ezequias aí vai ser um bom rei. Então, por conta dele, porque ele vai fazer uma reforma religiosa. Então, a Síria não vai pegar ele. Mas, por causa dele, também, infelizmente, é que a Babilônia vai pegar eles. A gente vai ver isso, tá? Então, aqui tá dizendo isso, né? Aqui ele tá falando, né? Nessa época, eles iam... A profecia aqui era que eles fossem levados pela Síria. Eles iam ser levados pela Síria. Até então estava certo. Vai ser levado pela Síria e acabou. Não tem mais choro, não tem mais nada. Vocês vão ser levados pela Síria. E ele tá falando, ó, vocês vão ser levados pela Síria, mas Deus vai trazer vocês de volta. É isso que ele tá falando. Deus vai trazer vocês de volta. É algo temporário, né? Mas vocês vão sofrer. Vocês vão ter que sofrer, passar por esse perrengue, mas depois vocês vão gozar de paz, vão ter um descanso glorioso. É isso que ele tá falando aqui. Mas eles não vão pra Síria, né? A gente vai ver mais pra frente, eles não vão pra Síria. Porque a gente vai ver mais pra frente com o reinado de Ezequias, mas eles vão pra Babilônia, né? Mas isso daqui também é pro fim dos tempos, né? Então haverá um tempo de tormento, né? Que é a aflição deste mundo, que o Novo Testamento fala. Tem de bom ânimo, né? Porque neste mundo vocês terão aflições, mas se lembrem, eu venci o mundo, né? Então é isso, né? A gente vai voltar, amém. Então agora, para a gente terminar a aula de hoje, eu vou ler rapidinho Isaías 12, são só 6 versículos, é um cântico. Então assim, Isaías acabou de falar algo extraordinário aqui, né?
E agora Isaías vai fazer uma canção. Ele ficou tão extasiado do que ele acabou de falar, tão feliz, né? Por causa desse homem que virá, desse rei que virá extraordinário, que vai trazer paz sobre o mundo, que não haverá mais guerra, que não haverá mais morte, que a criança vai poder brincar com o leão, né? E etc. Então ele ficou tão feliz com isso tudo que ele falou, que ele fez uma canção, que é essa canção que a gente vai falar agora, capítulo 12, versículo 1 diz assim: naquele dia, todos vão cantar assim, né? Quando ele vier tomar o trono dele e reinar, né? Então, nesse dia, todo o povo aqui na terra que estiver com ele vai cantar o seguinte: eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor está virado comigo, mas a sua ira passou, ao ponto de agora o Senhor me consolar. Que legal, né? Deus é o meu Salvador. E eu vou confiar nele e eu não vou ter medo, pois ele é quem me dá força. É ele quem me dá poder. Ele é quem me salva. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Cheios de alegria, a gente vai até a fonte. Gente, foi o que eu falei, lembra a imagem? Eu aqui no Brasil, indo lá ver ele, porque vai estar como estandarte que ele chegou. E ele tá lá, né? Eu tô longe, eu tenho que ir lá ver ele, eu quero ver ele. E aí está falando, não vai ser um penoso para mim, porque eu tô longe, né? Eu não sei quanto tempo daria a caminhada do Brasil até lá, mas eu imagino que talvez até anos, sei lá, meses, anos, não sei. Mas aqui tá dizendo que não é tortuoso. As pessoas vão alegres até lá. Cheias de alegria, todos irão até as fontes e vão beber da água que os salvará. Vai todo mundo lá alegre ver ele e falar com ele. Versículo 4. Naquele dia, todos vão cantar esta canção, né? Nesse dia, todos vão cantar para ele. Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a grandeza dele. Cantem hinos de louvor a Deus, porque ele fez coisas maravilhosas e que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, né? Moradores de Jerusalém, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel agora mora no meio do seu povo. Ai, que lindo, né, gente? É lindo. Tá falando aqui sobre Jesus. Jesus morando no meio de nós. Ali, quando ele voltar, né? Amém, amém. Glória a Deus. Que lindo, né? Então, amém, gente. A nossa aula termina hoje aqui. Glória a Deus. Termina agora aqui, né? Amém. E amanhã, então, a gente vai falar sobre a Babilônia. Tem uma profecia, Isaías 13, Isaías fala sobre a Babilônia. Uau, extraordinário! Nessa profecia, Isaías está falando até sobre os caldeus. Gente, caldeus ainda nem eram donos da Babilônia, né? Os caldeus vão conquistar a Babilônia só na época de Nabucodonosor ali. Tem muito tempo ainda aqui para rolar isso. E Isaías já faz profecia sobre isso. Caramba, né? Que extraordinário. Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Bom descanso a todos, tá bom? E até amanhã com a graça de Deus. Amém. Um beijo. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. O Thiago, a Dona Maria. Deixa eu só desconectar o Facebook e o Instagram aqui. Amém. Bom descanso a todos. Amém. Deixa eu só desconectar, gente.